A maioria de vocês já deve me conhecer. Eu sou Marcelo Ribeiro, motorista fora da curva e tenho um canal no YouTube desde 2017. E hoje somos um dos maiores canais que fala sobre o assunto aplicativos no Brasil. Essa Masterclass para mim ela é muito importante, pois eu venho desenvolvendo ela com bastante carinho, há bastante tempo. E pode ter certeza, fica comigo até o final, que o que tu vai ver aqui realmente vai ser fora da curva. Mas antes eu tinha algumas perguntas para você. Você sabia que ter estratégias claras e que já estão dando resultado para muitos motoristas pode ser o passo que tu está precisando para ganhar mais dinheiro nos aplicativos? Nessa aula de hoje eu quero te ensinar os 3 segredos que eu uso para trabalhar no meu dia a dia. Os 3 segredos que eu desenvolvi ao longo de 5 anos de trabalho, são mais de 20 mil corridas trabalhando por todas as plataformas e que me fizeram ser reconhecido pela própria Uber como o melhor Uber do Brasil. Eu sei que tudo isso pode não parecer verdade, mas o que eu vou te ensinar é o que eu uso no meu dia a dia de trabalho, é o que faz com que eu tenha melhores resultados, é o que eu aplico nas minhas corridas, em praticamente todas as minhas corridas, e eu quero te mostrar como isso pode mudar a forma como tu vai pensar e trabalhar no mundo dos aplicativos. Agora imagina só você voltar todo dia para casa com a tua meta batida. Você saiu para trabalhar e conseguiu fazer aquele resultado que tu queria, que tu precisava. Imagina tu sair de casa todo dia para trabalhar com aquela sensação de que não vai ser assaltado e o melhor, com a certeza de que tu não vai ter prejuízo nenhum nos aplicativos, que tu não vai pegar aqueles passageiros desagradáveis e muito menos. A minha maior preocupação, tu não vai pegar passageiros que vão te trazer algum prejuízo financeiro ou que vão trazer algum dano moral, vamos dizer assim, né? Ou que não vão te assaltar. Imagina você voltar todo dia para casa com a tua meta batida, sentindo que teve um excelente dia de trabalho. Agora imagina tu sair de casa sem medo, por exemplo, de ser assaltado, sabendo como operar todos os recursos do aplicativo a teu favor, de forma que isso não seja um problema para você, não te crie algum pânico e tu não tenha nenhum prejuízo com esse tipo de situação. Resumindo, fazendo com que tu não seja assaltado de verdade, com que tu diminua drasticamente o risco de assalto. Imagina poder pagar todos os teus boletos, honrar todos os teus compromissos. Você acha que isso é possível trabalhando nos aplicativos? Imagina as pessoas olhando para você e se perguntando, cara, como é que esse cara trabalhando nos aplicativos ele consegue ter todas as contas em dia? Imagina você trabalhar só embarcando bons passageiros no teu carro. E isso fazendo com que tu tenha um excelente dia de trabalho, fazendo com que tu não te preocupe, não te estresse no teu trabalho nos aplicativos. E o que eu tenho para te dizer é que tudo isso é possível sim, e você como motorista pode atingir esse patamar. E o que eu quero te ensinar hoje aqui são os 3 pilares que eu uso, que eu desenvolvi nesses 5 anos de aplicativos. E o que eu quero te mostrar é que tu pode realmente ter mais qualidade de vida trabalhando nos aplicativos na tua cidade. Agora, se tu é uma daquelas pessoas que não acredita que existam estratégias para trabalhar nos aplicativos, que existam técnicas para a gente ter melhores resultados, amigão, essa live não é para ti, esta aula não é para ti, então eu te digo o seguinte, amigão, sai fora da live, desliga, porque realmente não é para você. E para aqueles que estão dispostos a melhorar o seu trabalho nos aplicativos, para aqueles que estão dispostos a ganhar mais, aqueles que estão dispostos a ter mais segurança, vem comigo que eu quero mostrar para vocês como tu vai ganhar mais dinheiro. E tudo que eu estou falando aqui é muito fácil de eu te provar na prática. É só você ir lá no meu Instagram e ver os casos dos motoristas que conseguem faturar muito mais, conseguem trabalhar bem melhor nas suas cidades usando o método que eu desenvolvi. Além disso, com o meu método, eu não ajudei só a mim a chegar na nota máxima e ganhar um prêmio da Uber de 5 mil reais. Foram mais de 100 motoristas que ganharam esta premiação. Ou seja, usando o método fora da curva, não só eu, mas todos os motoristas que estão usando este método que eu criei, que eu desenvolvi ao longo desses 5 anos, estão melhorando muito os seus ganhos. Ou seja, todo o método fora da curva, as estratégias que eu vou te passar hoje, não ajudam só a mim, mas ajudam muitos motoristas no Brasil inteiro a melhorar os seus ganhos desde que tu faça tudo à risca, que tu aplique o método à risca. E tudo isso que eu estou falando não é para me gabar, mas sim para dizer para você que se você aplicar as técnicas e aplicar o meu método, você pode sim ter os mesmos resultados desses colegas que eu falei, que eu posto lá no meu Instagram, mesmo nesse período que nós estamos passando. Essas técnicas são para os motoristas que estão dispostos a aprender e fazer algo diferente para melhorar os seus resultados. E a única coisa que eu quero de você é comprometimento. Para quê? Para assistir essa aula até o final
e aprender tudo que eu vou te passar e principalmente colocar em prática o mais rápido possível. Mas antes de eu te contar como você vai usar os 3 segredos, como você vai ganhar mais dinheiro com esses 3 segredos, eu preciso te contar também como eu cheguei aqui, como eu desenvolvi essas técnicas todas e por que você deve me ouvir até o final. Para que você entenda 100% do que eu vou te ensinar, é importante que você saiba como eu cheguei até aqui. E apesar de você já me conhecer como um dos motoristas mais influentes da nossa profissão, tendo um dos maiores canais hoje em atividade falando sobre aplicativos com mais de 11 milhões de visualizações, tendo parcerias com várias empresas e sendo reconhecido também pela própria Uber, como o melhor Uber de Porto Alegre, sendo reconhecido como o melhor Uber do Brasil. Mesmo assim, eu preciso te dizer que vem muita história antes disso. Antes de me aventurar como motorista de aplicativo, eu quero contar para você como era a minha vida antes disso. Eu sempre trabalhei em lojas de shoppings, eu sempre trabalhei na área comercial, então eu tenho lá mais de 15 anos de experiência na área de vendas. Trabalhava em lojas de material esportivo, onde eu sempre era um dos melhores vendedores. Depois eu fui para o ramo de concessionária e também sempre me destaquei, fiquei entre os melhores vendedores. Mas eu nunca era aquilo assim, vamos dizer, nunca fui o top vendedor, eu estava sempre entre os melhores vendedores. Por quê? Eu sempre procurava trabalhar da forma mais completa possível. Como assim da forma mais completa possível, Marcelo? Eu sempre tentava dar um melhor atendimento, ter a melhor relação interpessoal com os meus colegas, sempre tentava fidelizar os meus clientes, e isso tudo eu peguei com essa experiência, com muito treinamento de vendas. Eu ganhava relativamente bem trabalhando como vendedor, só que a área de vendas é o seguinte, ela é muito sazonal, tem épocas que tu ganha muito bem e tem épocas que tu não ganha muito bem, ou seja, na época que tu está ganhando bem, tu tem que com aquele dinheiro tapar os furos daquelas épocas que tu não está ganhando tão bem. E comigo era assim, como com muitos vendedores também deve ser assim, né? Como a maioria dos brasileiros é assim. Porém, assim como você motorista, eu sentia que eu não tinha o reconhecimento necessário, ou eu sentia que eu não ganhava o que eu merecia. Então, um belo dia eu resolvi chegar para minha última gerente, na época, e dizer para ela o seguinte: olha, eu não estou mais feliz aqui na loja, eu quero ganhar mais, eu vou procurar alguma outra coisa para fazer. Na situação, ela ainda falou para mim, Marcelo, tu vai para a concorrência? Eu disse, não vou trabalhar mais, eu não quero mais ser, vamos dizer assim, vendedor, eu não quero mais ser funcionário. E ela insistiu, é complicado eu te demitir. Aliás, todas as empresas que eu trabalhava não queriam me demitir, porque eu sempre era um cara, era um bom funcionário, eu batia as minhas metas, eu me dava bem com todo mundo. E aí os meus gerentes não queriam me demitir. Só que eu conversei com ela, acabava conversando com os meus gestores, e a gente acabava fazendo um acordo. Muito bem, saí dali e o que aconteceu? Acabei entrando para o mundo dos aplicativos. E antes disso, preciso fazer um parágrafo. Eu lembro perfeitamente que antes de entrar para o mundo dos aplicativos, eu vi uma reportagem na televisão onde falaram, né, de uma situação onde os taxistas agrediram um motorista de Uber na época. Eu não sabia o que era Uber, eu não entendia o que era aquilo, mas naquele dia eu resolvi prestar atenção. E eu fiquei muito espantado com aquela cena chocante de um trabalhador sendo agredido. E aí eu resolvi pesquisar mais sobre o que é esse negócio, esse tal de Uber aí, né? Resumindo, na época, aquelas pessoas que agrediram o taxista, elas fizeram praticamente uma propaganda para a Uber. E muitas pessoas, muitos motoristas começaram a tentar entender o que era aquilo. Eu lembro que alguns dias depois eu resolvi fazer o meu cadastro na plataforma da Uber. E eu mal imaginava que aquilo ia mudar completamente a minha vida. Eu nunca vou esquecer da minha primeira viagem no bairro Cristal, aqui na cidade de Porto Alegre. Eu peguei uma passageira daquele bairro e levei para a região central. Eu nunca esqueço aquela primeira corrida que eu fiz. E caso vocês não saibam, o meu começo ele foi bem difícil. Os medos não acabaram, eu continuava com medo de ser assaltado, sempre tinha aquele medo de ser assaltado, embora na época não tinha corrida em dinheiro. No primeiro ano que eu trabalhei, era só corrida no cartão. Só que a gente vivia com medo de algum assalto extra aplicativo, ou medo de um acidente. Não tinha informação, não existiam muitos canais no YouTube, e os poucos que existiam eram muitos até menos experientes do que eu. E resumindo, eu não conseguia entender como eu poderia trabalhar melhor. E aí a primeira coisa que a gente faz o que é? Entrar para os grupos de WhatsApp. Exatamente.
e não muito diferente de hoje, né? Naquela época os grupos de WhatsApp não ajudavam, eles mais atrapalhavam do que ajudavam o motorista. Era sempre aquele chororô, aquele medo do assalto, aquela desmotivação. É incrível, gente. Até hoje é assim, 5 anos atrás, quando eu comecei, era assim também. Eram raros os dias onde a galera dava um apoio, dava uma palavra que pudesse de fato ajudar o motorista a ganhar mais. E nos grupos onde eu trabalhava, eu começava a analisar que os meus ganhos já eram diferentes, a minha nota já começava a ser mais alta do que a maioria dos motoristas que lá trabalhavam, trocando experiências com os colegas, começando a ver como cada um trabalhava na sua região, zonas, bairros da mesma cidade, eu comecei a ver que tinham muitas diferenças. E eu comecei a bolar as minhas próprias estratégias para trabalhar. Comecei a ver também que como os meus números se destacavam, muitos motoristas ficavam olhando meio atravessado para mim. Uma certa vez um colega chegou a comentar comigo: "Ah, Marcelo, a tua nota é acima da média, os teus ganhos são maiores, pode até ser iguais, mas muitas vezes maiores em menos tempo do que a maioria dos colegas do grupo. De fato, os teus dados, os teus números são fora da curva." Essa palavra fora da curva ficou aqui na minha cabeça por alguns dias. Fora da curva, os meus números, os meus ganhos são fora da curva, e eu continuei trabalhando. Durante esse período eu passei por algumas situações complicadas, eu passei por alguns perrengues. Só que eu vou falar para você, motorista, toda situação desagradável, toda situação que eu julgava de perigo, ou toda situação que eu não gostava, eu tentava guardar aquilo na minha memória. Toda situação que acontecia com os meus colegas, que eu olhava assim: poxa, só um pouquinho, o camarada ali tomou uma multa em determinado lugar, aquele lugar eu sei que eu tenho que ter atenção. O colega brigou com um passageiro em determinado lugar, então eu sei que naquele bairro eu também posso pegar aquele passageiro. O colega foi assaltado em alguma região, eu tentava me cercar de informações para que eu não cometesse o mesmo erro, para que aquela situação não acontecesse comigo também. Resumindo, tudo que acontecia de ruim com algum colega ou comigo, eu tentava gravar na memória de forma que qualquer coisa que me lembrasse aquilo, eu tentava evitar, tentava fazer com que eu não fosse por aquele caminho. Então já na época eu passei de um motorista comum, passei a me destacar, tanto pelos meus ganhos quanto pela minha nota. E na mesma época eu já comecei a ter os reconhecimentos da Uber, até mesmo como o melhor Uber da minha cidade. Então, o que eu fiz? Eu resolvi criar a metodologia fora da curva. Essa metodologia que eu trouxe com toda a bagagem, toda a experiência de comerciário, de vendedor, para dentro do meu carro. Essa metodologia fez com que eu começasse a ganhar mais, trabalhar com mais segurança e principalmente cuidar melhor do meu atendimento. Quando eu senti que eu estava me destacando dos meus colegas, tanto pela nota quanto pelos meus ganhos, eu resolvi criar a metodologia fora da curva. Ou seja, eu estava juntando toda aquela bagagem, toda a experiência que eu tinha de comerciário, já com um número considerável de corridas que eu tinha. E aquilo fez com que eu criasse essa metodologia, a metodologia fora da curva, que eu começo a aplicar hoje e vou começar a ensinar para você daqui a pouco. E algum tempo depois eu resolvi dividir com as pessoas todo esse conhecimento, porque eu comecei a notar também que, como eu rodava bastante, eu era um cara de pista de verdade, eu via que o conteúdo que existia na internet, que existia no YouTube, não batia com aquilo que eu estava vivendo, com aquilo que eu estava vivenciando ali. Então eu resolvi criar o meu canal e hoje nós somos um dos maiores canais do Brasil. Naquela época, para você ter uma ideia, eu já comecei a ajudar muitos motoristas. Eu comecei a notar que muitos motoristas começavam a entender, a pensar como eu pensava também. Começavam a me procurar. Aqueles motoristas que estavam de fato preocupados com o atendimento, que queriam melhorar sua nota. Eu percebi que o método que eu tinha criado não estava ajudando somente a mim, mas sim motoristas no Brasil inteiro. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que o meu método estava fazendo com que houvesse uma melhoria e uma transformação na forma como outros motoristas estavam trabalhando. Isso no Brasil inteiro, não somente na minha cidade. Comecei a perceber que ser humano é ser humano em tudo que é lugar. Não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, não em Porto Alegre, mas em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil. Que tanto motoristas como usuários têm suas particularidades. Comecei a descobrir os perfis, tanto de motorista quanto de usuário. E antes de falar dos 3 segredos, na minha visão, é muito importante eu te falar exatamente o contrário. O que você, motorista, está fazendo o contrário? O que está matando os teus ganhos? O que está fazendo com que tu fique mais tempo na pista, que tu não ganhe dinheiro? Durante todos esses anos eu percebi que o principal erro dos motoristas era achar simplesmente que era só sentar a bunda no carro, ligar o aplicativo e sair rodando.
sem simplesmente ficar ali horas na pista. E eu vou dizer para você o seguinte, é isso mesmo que os aplicativos querem. Que você vá sem estratégia, sem um plano de ação, sem conhecimento. É exatamente isso que as plataformas precisam. Motoristas com desconhecimento. Imagina você ficar lá o dia inteiro numa função onde você não conhece, onde você não sabe como usar todos os recursos, onde você não sabe explorar nada da sua cidade. É isso mesmo que os aplicativos querem. É isso que eles precisam. Motoristas exatamente assim. Eles querem motoristas que não tenham conhecimento de cidade, que não conheçam tudo que tem no aplicativo, porque os aplicativos sabem que, por exemplo, para eu chegar onde eu cheguei, isso leva tempo. Eles sabem que um novato, até aprender tudo que ele precisa aprender, ele vai deixar muito dinheiro, ele vai pegar muita corrida, ele vai deixar muito dinheiro para a plataforma, vai atender primeiro o usuário e vai perder muito tempo naquela função. É exatamente o que as plataformas precisam. E agora eu tenho uma coisa para te falar. As plataformas não estão se importando muito com o motorista, não. As plataformas, elas não querem que o motorista saiba todas essas informações que eu vou te passar aqui. As plataformas, por elas querem que você fique sempre à disposição do usuário. As plataformas querem que você se sinta tão sozinho a ponto de começar a aceitar as corridas com preço mais baratas do InDrive, as corridas do Poupa, as corridas do Promo. As plataformas precisam que você faça essas corridas. As plataformas te mandam qualquer tipo de corrida. Elas não te mandam as melhores corridas. Elas não te mandam aquela corrida que vai te levar para casa, que vai te dar um faturamento, que vai fazer com que você almoce em casa com sua família ou que você vai descansar. Muito pelo contrário, as plataformas querem que você fique o máximo de tempo na rua à disposição dela. À disposição de quem? Dos usuários. Os usuários estão errados? As plataformas estão erradas? Não. Mas quem é que está sem a informação nessa história toda? Quem é que está de bobinho, de novato nessa história toda? As plataformas querem sim uma rotatividade maior. Elas querem sim que rode motoristas, que entrem mais motoristas, porque esses motoristas que estão entrando, eles são motoristas novatos. Muitos deles entram sem informação nenhuma, embora hoje exista muita informação na rede, na internet. Mas poucos motoristas estudam de fato até começar nos aplicativos. A maioria deles aprende na prática, aprende na marra, aprende errando. E errando muito, se expondo, se desgastando. E isso é a maior burrada que você pode fazer. Quando você tem uma estratégia clara, quando você consegue trabalhar sabendo o que vai fazer, tanto no aplicativo, você está se antecipando ao aplicativo. O aplicativo já começa a entender que você é um motorista inteligente. Já começa a entender que não adianta a corrida que ele te passa, você pode aceitar ou não. Se você começar a usar ali os recursos que tem no aplicativo a seu favor, existem limites inclusive para isso, o aplicativo ele te impõe alguns limites, mas você vai conseguir extrair melhores corridas. Se você entra no aplicativo hoje já sabendo usar todos os recursos que tem, para o próprio aplicativo isso não é interessante. E é isso que eu quero te ajudar nessa aula. Eu quero te ajudar a ter uma estratégia bem definida, eu quero te ajudar a saber explorar melhor os aplicativos. E essa é a principal diferença entre os motoristas que faturam mais, que trabalham melhor, do que aqueles motoristas que não conseguem ter resultados. Pois o que os aplicativos querem é pagar cada vez mais taxas menores, é fazer com que você tenha cada vez mais corridas que não são interessantes, ou que você pegue as corridas erradas para fazer com que você ganhe cada vez menos, para fazer com que você se desespere cada vez mais, para que você fique cada vez mais tempo na pista, cada vez mais horas na rua, para fazer com que você seja cada vez mais o quê? Cada vez mais escravo dos aplicativos. Portanto, você tem que entender tudo isso que eu estou te falando. Você tem que entender que você não pode ficar somente nas mãos dos aplicativos. Eu achei importante fazer essa ressalva de tudo que você está fazendo de errado ou tudo que você pode estar fazendo de errado antes de passar o conteúdo. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. Eu vou lhe passar os três segredos para você ganhar mais nos aplicativos. E qual é o primeiro segredo? Mas antes eu vou pedir para você pegar papel e caneta e anotar tudo. Anota tudo para você não perder nada dessa aula. E qual é o primeiro segredo para você faturar mais nos aplicativos?
Vamos lá. Primeiro segredo é segurança. Mas como assim, Marcelo, segurança? Como é que eu vou ganhar mais pensando em segurança? Muito bem. Você já parou para pensar naquela corrida que você recusou? Você já parou para pensar que aquela corrida que você recusou por medo, por não saber aonde você ia parar ou pelo horário que você estava pegando o usuário, você já parou para pensar que aquela corrida poderia ser um diferencial nos teus ganhos? Que aquela corrida poderia fazer com que tu batesse a tua meta com mais facilidade? Que aquela corrida poderia te tirar de uma situação de risco, fazer com que tu andasse com um usuário mais tranquilo, por exemplo? Ou o contrário, tu já parou para pensar que de repente aquela corrida poderia te colocar numa situação de risco, ou aquela corrida poderia fazer com que tu pegasse um usuário desagradável, mal intencionado, que queria te dar um golpe, e aí, imagina, todo o teu dia de faturamento naquele dia, por tu não prestar atenção ou não saber o recurso a ser lido, entendido no aplicativo, tu acabou botando um cara mal intencionado que te deu um prejuízo no aplicativo. De repente ele até não te assaltou, mas ele simplesmente disse: eu vou querer pagar na próxima. Ou ele vai lá e manda uma mensagem no aplicativo dizendo que você, o motorista, tinha feito algo que te desabonasse. E aí você, motorista, tem que pagar aquela corrida. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que esse tipo de usuário está ali e ele tem um perfil e existem recursos no próprio aplicativo que podem fazer com que tu, através de uma leitura rápida, tu não pegue esse tipo de pessoa? Já parou para pensar que todos os aplicativos têm esses recursos e que você não está sabendo usar? Agora imagina o tanto de corridas boas que você deixa passar todos os dias. O tanto de corridas que você está deixando de faturar porque simplesmente não sabe como explorar os recursos do aplicativo, não sabe fazer a leitura correta. O tanto de corridas que o aplicativo está te mandando com pessoas boas que vão fazer com que tu bata as tuas metas e tu não está sabendo como fazer essa leitura e tu não está pegando essas corridas. De repente, por cair em alguma região, tu vai olhar e vai pensar o quê? Não, aqui eu não gosto de fazer corrida. Ou para tal região eu não vou. Ou simplesmente tu não sabe como utilizar esses recursos. O que você tem que entender é que os aplicativos te dão cerca de 90 a 95% dos recursos de segurança que tu precisa para rodar com risco mínimo de ter problema e de ter algum assalto, de ter algum prejuízo com os passageiros. E por que eu falo de 90 a 95%? Porque cada plataforma tem os seus recursos próprios. Se tu juntasse todas em uma só, ainda assim nós não teríamos 100%. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil, não vivemos na Suécia, na Suíça ou na Dinamarca, onde lá o risco de ser assaltado ou de ter algum prejuízo com esse tipo de violência é 0,01%. É muito raro você ter alguma notícia de assalto nesses países, mas não, a gente vive no Brasil. Então aqui os riscos são muito maiores, porém, se você souber usar esses recursos que os aplicativos estão deixando à sua disposição, tu diminui e diminui drasticamente. Eu me arrisco a dizer que tu diminui até para perto dos percentuais desses países que eu citei. Falando um pouco do inverso, o que acaba acontecendo? Nessa minha experiência de 5 anos com os aplicativos, cada vez que um colega era assaltado, eu sempre tentava encostar nele e perguntar: cara, tu lembra da situação que tu foi assaltado? Ah, eu me lembro, eu estava na rua tal, mais ou menos de noite e do nada. Aí eu perguntava assim: e tu lembra da nota do usuário que te assaltou, do usuário que entrou no teu carro? Tu te lembra da situação? Ah, eu não me lembro muito bem, eu não presto atenção na nota. Aí está o maior erro dos motoristas que são assaltados. É aí que mora o perigo, é simplesmente você não fazer uma leitura completa. Já parou para pensar quantos motoristas trabalham sem estratégia alguma nos aplicativos, se arriscando pelas ruas das suas cidades, com um número altíssimo de assaltos e crimes violentos que tem no nosso país? Tu já parou para pensar como esses motoristas estão simplesmente à mercê dessas situações? Já que nosso país não investe o suficiente ou o que deveria investir em segurança? Já parou para pensar o quanto custa para esses motoristas que são assaltados ter que recuperar depois um celular, ou ter que comprar um celular novo, ou ter que fazer documentos novos, ou muitas vezes ter que pagar a franquia dos seus carros alugados, ou pagar a franquia do seguro? Já parou quanto custa psicologicamente para esses motoristas? Um abalo psicológico, depois tu não querer mais voltar a trabalhar nos aplicativos porque tu tomou esse susto? Já parou para pensar, já parou para imaginar o quanto isso
abala a mente desses motoristas? Portanto, se você realmente quer ganhar mais nos aplicativos, você tem que entender que a segurança é a parte principal de tudo isso. Por que a principal parte? Por quê? Porque não adianta nada você faturar muito bem naquele dia e aí nas últimas ou na última corrida você sofrer um assalto. Não adianta absolutamente nada. É importante você implementar etapas de segurança onde você vai conseguir identificar corrida após corrida, desde o início da corrida até o final da corrida, o momento que o passageiro entra no seu carro até o momento que ele sai, com que você não se preocupe com esse tipo de situação, fazendo com que você consiga ganhar muito mais pegando aquelas corridas que você está deixando escapar. Por quê? Porque julga que elas não são boas. Porque você às vezes está pensando, aqui eu posso ser assaltado. Ou muitas vezes porque você está se expondo. Você tem que entender que os aplicativos não têm interesse em te mandar as melhores corridas. Mas vai de você, motorista, ter a sagacidade para saber usar os recursos que o próprio aplicativo está te dando, para fazer as leituras de segurança. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que faz sentido tudo isso que eu falei? Que muitas vezes você está se expondo por não saber como usar os recursos de segurança e muitas vezes você está perdendo boas corridas, excelentes corridas, por não saber explorar todos os recursos de segurança, por não saber fazer essa leitura que de repente você pode estar deixando de fazer? Agora vamos para o segundo segredo para você se tornar um motorista fora da curva. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre a estratégia. Isso mesmo, o segredo é a estratégia. Mas Marcelo, você não acabou de falar sobre a estratégia de segurança? Você não acabou de falar sobre estratégia no primeiro segredo? Estratégia de segurança. Agora a gente vai falar sobre a estratégia para você ganhar mais trabalhando nos aplicativos. Como eu disse anteriormente, antes de falar dos 3 segredos, a maior burrice de um motorista é simplesmente achar que pode sair rodando por aí sem ter uma estratégia clara e objetiva. E o que eu quero te passar agora aqui é uma estratégia montada para você, motorista, trabalhar na sua cidade, que venha atender o teu perfil conforme a demanda da tua cidade, conforme o teu posicionamento, de forma a tu explorar ao máximo o aplicativo e a demanda da tua cidade sem ser explorado pela plataforma. A estratégia geral é justamente isso, é como elaborar uma estratégia com um plano objetivo e claro. Uma estratégia que vai te guiar todos os dias e vai fazer tu ganhar mais na tua cidade, explorando tudo isso que eu falei, as demandas, o posicionamento, fazendo com que tu não seja explorado pelo aplicativo como é o que eles querem hoje em dia, como é o que cada vez mais as plataformas querem. E dentro dessa estratégia geral entra o quê? Entra a tua organização. Anotar tudo o que tu puder, ter dados, fatos do teu trabalho, dados de quantos quilômetros tu roda por dia, dados de quanto tu consome, quanto teu carro consome por dia, qual é o teu lucro líquido. Você pode desde fazer uma anotação até mesmo baixar uma planilha no seu celular ou comprar alguma planilha, mas é importante que tu anote, que tu tenha esses dados pelo menos na tua mão. Por quê? Porque com o tempo, quando você começa a trabalhar melhor o hábito de anotar ou ter tudo planilhado, você já começa a entender quanto de fato você está ganhando limpo. Se está valendo a pena ou não você trabalhar nos aplicativos na tua cidade. Você vai começar a entender com essas estratégias, tanto de posicionamento quanto de anotar tudo que você está ganhando, você vai começar a explorar os melhores dias, porque você vai entender quais são os melhores dias. Aqueles dias que não vale a pena você sair para trabalhar, por exemplo, ou que se você sair para trabalhar, você vai ter um ganho menor. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a explorar cada vez mais os dias melhores, as épocas melhores dos meses. Um motorista fora da curva é aquele motorista que tem tudo anotado, aquele motorista que já tem a sua estratégia, pelo menos na cabeça. Se você ainda não tem, é bom começar a anotar e começar a planejar, a elaborar a sua estratégia. Um motorista que tem uma estratégia, diferentemente daquele que não tem, é um motorista que sabe o resultado que ele procura e que ele está tendo. Um motorista fora da curva não é aquele que roda mais, faz mais corridas, é aquele que tem ali 100% de taxas de aceitação e 0% de cancelamento. Mas sim aquele motorista que sabe exatamente quanto está ganhando, que sabe explorar o aplicativo e sabe a hora de cancelar ou de rejeitar uma corrida. Sabe a hora de escolher as melhores corridas. E eu digo isso para vocês porque eu comecei a ganhar dinheiro de verdade
quando eu comecei a mudar a minha mente, quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a me organizar na hora de trabalhar, a me organizar na hora de saber o quanto eu estava ganhando de fato na plataforma. Porque, sendo bem honesto e bem sincero, eu tive também o meu momento onde eu simplesmente saía para trabalhar e eu não conseguia ver meu ganho, eu não conseguia ver de fato quanto eu estava ganhando. Eu sabia que eu voltava com dinheiro para casa, mas eu não sabia que eu tinha que trocar o pneu do meu carro, eu tinha que fazer manutenção do meu veículo, eu não botava nem na ponta do lápis o quanto eu estava gastando de GNV ou de gasolina na época. Então, eu estava às cegas, como muitos motoristas, mas lá no começo, como eu falei, sendo perspicaz, eu comecei a ver, não, eu quero saber de fato quanto eu estou ganhando nos aplicativos. E foi aí que eu comecei a me organizar financeiramente. E aí sim eu comecei a ganhar dinheiro nos aplicativos. E para finalizar agora, nós vamos para o terceiro segredo. O terceiro segredo para você ganhar mais nos aplicativos, eu quero explicar para você antes que as plataformas elas não reconhecem aqueles motoristas que têm o maior número de viagens. Elas não reconhecem aqueles motoristas, elas nunca reconheceram aqueles motoristas que ficam mais tempo rodando pela plataforma, mas elas sempre reconheceram desde o início, e isso eu identifiquei logo no começo, aqueles motoristas que tinham as notas mais altas. A nota de um motorista ela reflete exatamente o quê? O atendimento dele. Se o motorista tem uma nota alta, significa que o padrão de qualidade no atendimento dele é alto. Portanto, o terceiro segredo para você ganhar mais é o quê? É o atendimento. Aí muitos vão dizer para mim, mas Marcelo, o atendimento? Como que o meu atendimento vai me fazer ganhar mais? É muito simples, gente. Imagina você que se você tem uma nota alta, e isso sempre aconteceu comigo, eu posso te falar por experiência própria, quanto mais alta é a tua nota, o que acontece? Melhor é a nota dos usuários que a plataforma, que os algoritmos das plataformas mandam para você. Ou seja, imagina você atender sempre bons passageiros, bons usuários, aqueles usuários que usam bastante, que não vão te trazer risco, que não vão te trazer problema, que são educados, tranquilos e agradáveis e que simplesmente ao final da viagem, se você conseguir contornar qualquer objeção ou se diferenciar no seu atendimento, você vai ganhar ali as suas 5 estrelas, elogios, comentários e até mesmo as gorjetas. Eu sempre brinco com os meus passageiros, né, que os motoristas, pelo contrário, eles adoram as gorjetas, eles podem ficar à vontade e, obviamente, sempre depois de prestar um bom atendimento. Isso que eu estou falando para você é tão certo que lá atrás a Uber sempre chamava para algum evento ou alguma premiação os motoristas mais bem avaliados da cidade de Porto Alegre. E os motoristas mais premiados do Brasil, e no qual eu me incluo nesse seleto grupo de motoristas mais premiados, a Uber sempre chamou os motoristas com as avaliações mais altas. Tanto é que em Porto Alegre a minha nota era mais alta e eu cheguei a ganhar viagens da Uber para Porto Seguro, por exemplo, e quando eu cheguei na nota 5.0, ganhei o prêmio de R$5.000. Não contente, como eu já falei, ajudei vários motoristas, mais de 100 motoristas a ganhar a mesma premiação de R$100.000. Então criar uma estratégia clara e objetiva para melhorar o teu atendimento vai fazer o quê? Vai fazer com que tu te diferencie da maioria dos outros motoristas. Porque aquele passageiro que entrar no teu carro vai entender de cara que ele já não está sendo atendido por qualquer motorista, aqueles motoristas que ele já está inclusive acostumado. A maioria dos passageiros estão acostumados com o quê? Entrar no carro e sair do ponto A ao ponto B. Tá errado isso? Não, não tá errado. Só que o que eu tô te passando aqui é uma estratégia de atendimento que vai fazer com que tu te diferencie. E os motoristas mais bem avaliados do Brasil, consequentemente, são os que mais ganham no Brasil. Por que eu tô falando isso, pessoal? Eu quero que você entenda que a Uber ela manda mais corridas para aqueles motoristas que são mais bem avaliados, aqueles motoristas que têm as melhores taxas, aqueles motoristas que sabem explorar melhor a plataforma, geralmente são os motoristas que ganham mais. Não somente aqueles que rodam mais. Aqueles que rodam mais gastam mais, consequentemente eles se expõem mais. Agora, aqueles motoristas que conseguem se diferenciar pelo atendimento, eles ganham mais e ganham mais gorjetas. São mais reconhecidos tanto por usuários como pela plataforma. E o que eu quero que tu entenda aqui é que na tua cidade tu pode ser reconhecido, inclusive, como um dos melhores motoristas da tua cidade, como uma referência
de atendimento e muitas vezes de ganhos na tua cidade. Como muitos que já me acompanham no Instagram sabem que eu estou sempre postando ali no Instagram, o quê? Os motoristas que atingem a nota 5.0, aquela 5 estrelas fora da curva que eu sempre gosto de postar. E agora cada vez mais tem motoristas 5 estrelas explodindo, pipocando pelo Brasil. Tem os casos dos motoristas, por exemplo, que me mandam as gorjetas. Eu posto também as gorjetas dos colegas. O Lorival, por exemplo, de Salvador, é um colega que sempre tem gorjetas pompudas. Salvador, Nordeste do Brasil, lugar onde muita gente diz, não, aqui não adianta, aqui os passageiros não dão gorjeta. Eles não dão gorjeta porque às vezes eles não veem motivo para isso. Agora, quando eles veem motivo, uma das formas que os passageiros mais utilizam para reconhecer o atendimento é através das gorjetas. Aí eu te pergunto, quem não gostaria de ter esse diferencial no seu ganho? Logo que eu comecei a trabalhar nos aplicativos, eu desenvolvi as minhas técnicas de atendimento baseada em toda a minha experiência e treinamento que eu tive de atendimento nas lojas, no comércio, por onde eu passei. Toda aquela experiência eu comecei a usar dentro do meu carro. E eu comecei a notar que os passageiros sempre deixavam alguma lembrança através das gorjetas, não só através das gorjetas, mas também através dos elogios e comentários. E hoje, para vocês terem uma ideia, com quase 18 mil viagens, mais de 15 mil viagens, ou eu tenho um elogio ou um comentário, sem contar as gorjetas. Ou seja, a cada 3 corridas, 2 o passageiro se lembrou de deixar ou um elogio e um comentário. Mas foi sempre assim, Marcelo? Não. Foi através do desenvolvimento de técnicas de como trabalhar. Técnicas de atendimento, técnicas de abordagem, aquelas técnicas de atendimento que na época, quando a gente podia dar alguma balinha ou alguma coisinha, eu desenvolvi técnicas até para nesse momento eu não ter prejuízo. Vou dar um exemplo rápido. No começo, muitos motoristas deixavam balas espalhadas pelo carro, pelos consoles. Eu não, eu sempre tinha algumas balas pertinho de mim. E eu fazia questão de dar uma balinha na mão do passageiro. E como eu fazia isso? Eu fazia uma apresentação diferenciada. Fazia de uma forma diferente que um passageiro se sentisse, nossa, estou recebendo um presente. E isso sempre resultava em quê? Em elogios, comentários e gorjetas no final da corrida. Muito bem, esses foram os 3 segredos para você melhorar os seus ganhos. Nós falamos aqui, em primeiro lugar, nas melhores estratégias de segurança. Nós falamos também como montar a estratégia ideal para você trabalhar nos aplicativos. E nós falamos também sobre o atendimento. Como esses 3 pilares, essas 3 coisas podem fazer com que você aumente os seus ganhos. Como isso pode melhorar o teu trabalho nos aplicativos. Então, motorista, eu espero que tu coloque em prática tudo o que eu falei aqui o quanto antes. Que tu consiga entender, comece a entender como isso pode te ajudar e como isso pode melhorar o teu dia a dia de trabalho e refletir nos teus ganhos. Como esses 3 segredos podem fazer com que o dinheiro e o faturamento seja reflexo de um atendimento completo, um atendimento coeso, que tu entenda que o principal é a segurança e tu voltar para casa, depois tu tem que ter a estratégia ideal para você e para sua cidade e principalmente você vai ter um atendimento que reflita tudo isso. E qual é o resultado prático disso? Os teus ganhos vão ser diferenciados da maioria dos motoristas. E agora eu peço permissão para te apresentar uma coisa. Quero te apresentar algo que eu vinha há muito tempo planejando, algo que eu estava criando com todo o carinho e toda a dedicação, sempre pensando nos motoristas. Eu quero mostrar algo que vai te surpreender. Algo que você vai olhar assim, eu não acredito que agora eu vou ter a oportunidade de conhecer algo realmente para o motorista de aplicativo. Quero dividir contigo um projeto que eu venho trabalhando há muito tempo. E esse projeto eu resolvi lançar ele nesta época, principalmente pelo período em que nós estamos vivendo. Período de dificuldades, de tarifas baixas, de problemas de segurança, período principalmente de baixos ganhos dos motoristas. Como eu disse aqui na explicação dos 3 segredos do faturamento, tudo é uma questão de você saber utilizar as melhores técnicas, as estratégias para você usar no seu dia a dia, na sua cidade. As estratégias que eu passei aqui para você, tanto de segurança quanto de atendimento, elas são infalíveis, já que eu pude observar o quanto elas melhoraram os meus ganhos, a minha forma de trabalhar e principalmente eu consegui observar o impacto que essas estratégias causaram na vida dos outros motoristas, nos ganhos dos outros motoristas e quanto
isso fez com que eles melhorassem a sua forma de trabalhar. E justamente por isso, pensando na melhor forma de ensinar você, motorista, que eu resolvi juntar em um único lugar todas essas técnicas, todas essas estratégias para você ganhar mais, para você ter mais segurança trabalhando nos aplicativos. Imagina só, você tem um único lugar todo esse conhecimento e poder aplicar todo esse conhecimento imediatamente na pista, fazendo com que o teu retorno seja muito mais rápido. Um conhecimento que, na minha opinião, os aplicativos não querem que os motoristas saibam. Um conhecimento que não é interessante para os aplicativos, vamos dizer assim, terem para os seus motoristas. Um conteúdo completo, um conteúdo que você consiga ter todo o conhecimento de forma resumida e consiga aplicar ele da forma mais rápida possível. O que eu quero falar para vocês? Esse é o método que eu desenvolvi, o método Fora da Curva. E é justamente um curso que você vai aprender tudo isso que eu te falei, os 3 pilares, como utilizar da melhor forma os 3 pilares para você ganhar mais nos aplicativos, do início ao fim, de forma clara e objetiva, de forma que você vai entender como aplicar todos esses 3 fundamentos, esses 3 pilares no seu dia a dia, para o seu trabalho, na sua cidade, de forma que você ganhe mais nos aplicativos. Um treinamento baseado em tudo isso que eu falei hoje, isso mesmo, treinamento. Imagina só quanto valeria isso para você, quanto valeria todo esse conhecimento para você, motorista. Dentro do método Fora da Curva você vai ter acesso a esses 3 pilares que eu acabei de falar aqui. Segurança, você vai saber trabalhar com mais segurança na sua cidade, sabendo identificar todos os perfis de passageiros. E melhor ainda, vai saber como fazer isso trabalhar a seu favor, vai saber como isso vai fazer te ganhar mais dinheiro, tendo mais segurança nos aplicativos. Estratégia, aquela estratégia correta para você, para a sua necessidade, para a sua cidade, conforme a demanda da sua cidade, conforme os horários que você pode trabalhar. A melhor estratégia aplicada para você ter uma melhor qualidade de vida. Macetes e estratégias para aquelas corridas curtas, médias e longas. Já imaginou você conseguir ganhar em todas elas? Isso mesmo, você conseguir ter um alto faturamento, um alto rendimento percentual nas corridas curtas, médias, longas. Imagina você conseguir ganhar simplesmente por causa do teu atendimento, ter um diferencial em gorjetas, por exemplo. Além disso, eu quero te ensinar como ter os melhores ganhos tanto no Uber Black quanto nas melhores épocas do ano. Como se preparar para as datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, quais são as melhores datas comemorativas. Você vai saber tudo, como explorar ao máximo, como se preparar, o dia que você tem que descansar, o dia que você tem que atacar, o dia que você tem que dar o sangue na pista. E aquele dia, obviamente, de curtir, de relaxar com a família. Módulos completos que vão fazer com que você fature muito mais e não fique refém dos aplicativos, daquelas corridas indesejáveis, daquelas corridas que tu não sabe para onde vão te levar, ou que muito menos tu sabe quanto tu vai ganhar, ou que tu não sabe até mesmo qual o risco que essa corrida está te trazendo. No método Fora da Curva você vai aprimorar o seu atendimento. Você vai ver na prática o que eu ensino para muitos motoristas, tanto nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube. Você vai ver exatamente como o atendimento se torna um maior aliado do motorista, tanto para os ganhos quanto para ter um bom dia de trabalho. Consequentemente, isso retorna através dos ganhos de lucro, das gorjetas. Aulas de como abordar o seu usuário, o seu passageiro, sem parecer invasivo, sempre de forma respeitosa, fazendo com que o usuário sinta-se de fato que ele está sendo bem atendido. Aulas de como você quebrar o gelo, quebrar objeções dentro do carro, como você lidar com todo tipo de passageiro, todo o perfil de usuário. Isso mesmo, eu desenvolvi técnicas através desses anos que são simplesmente infalíveis, que servem para todo tipo de passageiro, e isso faz com que a sua nota aumente muito rápido. Imagina você que está tendo dificuldade para subir sua nota porque muitos usuários não avaliam, e aí você consegue simplesmente ter uma taxa de 95% de nota 5 estrelas nas suas corridas. Isso mesmo, a cada 10 corridas, mais de 9 corridas você vai ter uma nota 5 estrelas com essas técnicas que eu já venho desenvolvendo há mais de 5 anos trabalhando nos aplicativos, com toda a minha experiência na área de vendas. Tudo isso de forma clara e objetiva e principalmente com aulas na prática, aulas ao vivo, com o meu atendimento que você vai ver na prática, como eu faço
com o usuário, com o passageiro. Independente da nota que entrar no meu carro, você vai ver, puxa, como ele vai atender esse tipo de passageiro. E você vai se surpreender. E como se não bastasse todas essas aulas completas com os 3 pilares do método fora da curva, eu quero dizer que você vai ter nesse curso bônus exclusivos. Um grupo exclusivo no Telegram comigo, onde eu vou estar passando dicas para você melhorar o seu faturamento. Você vai ter acesso a outros motoristas também que vão estar tendo ganhos. Você vai estar dividindo a sua experiência com esses motoristas. Onde nós vamos criar uma comunidade diferente da maioria dos grupos. Não aqueles grupos que ficam dando desculpinhas, ficam se desmotivando, onde a gente vai estar mostrando os nossos resultados na prática, como a gente explora tudo isso. O módulo para motorista iniciante, onde você vai ter mais de 6 aulas, onde eu explico tudo o que o motorista não deve fazer e como esse mesmo motorista iniciante pode ter um resultado muito rápido, mesmo sem ter conhecimento dos aplicativos, mesmo sem ter conhecimento de pista, mesmo sem ter conhecimento de como funciona esse mundo dos aplicativos. Ou seja, todo o passo a passo para aquele motorista que mesmo iniciante já consiga ter resultados assertivos, explorando a cidade dele e tendo excelentes resultados. E tendo ganhos acima da média. Aulas com convidados especiais, onde você vai ter acesso às dicas e macetes dos melhores motoristas do Brasil, caras que já estão ganhando dinheiro há bastante tempo. E por último, um dos bônus mais especiais, na minha opinião, uma mentoria coletiva, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo. Isso mesmo. Nessa mentoria coletiva você vai poder tirar as suas dúvidas e junto comigo, cara a cara, montar a melhor estratégia para você, para a sua cidade. Depois de tudo isso que eu te falei, vou te fazer uma pergunta. Quanto tu acha que valeria tudo isso que eu acabei de te falar aqui? Como seria impactado os seus ganhos se tu tivesse todas essas informações? Como tu acha que tu ia trabalhar? Tu acha que tu ia conseguir ganhar mais? Tu acha que tu ia ter mais segurança? Tu acha que tu ia ter uma visão diferente dos aplicativos? Eu quero que tu reflita, que tu faça um exercício nesse momento, um exercício para tentar entender como seria os teus ganhos se tu soubesse tudo o que tu precisa para melhorar a tua segurança, melhorar os teus ganhos e montar a melhor estratégia para você trabalhar. Além de tudo isso que eu preparei aqui para você, eu tenho um outro presente. Os 35 primeiros motoristas que acessarem o método Fora da Curva vão ter uma mentoria comigo ao vivo, com 10% de desconto. E agora você deve estar se perguntando, mas quanto vale tudo isso? Antes de te responder, eu quero dizer o seguinte, o valor que eu vou te passar aqui nunca mais vai se repetir. Eu quero deixar bem claro, esse valor é um valor muito especial, mas é um valor que eu preparei exclusivamente para você. Mas, respondendo a tua pergunta, quanto será que valeria um curso desse? Eu poderia cobrar facilmente R$2.000 por um conteúdo desse, porque em quanto tempo você faria todo esse conteúdo? R$2.000 às vezes é uma semana razoável de trabalho. E se eu cobrasse R$1.000 por esse curso? Imagina só que R$1.000, eu gosto de dividir tudo por 4. Daria em torno de R$250. R$250 por semana, às vezes é um dia bom de trabalho. Já pensou? R$250 você acha justo? E se eu dissesse para você que eu vou lhe dar mais um desconto? Já pensou ter todo esse conteúdo com os 3 pilares e mais acesso a mim por R$1.000? Agora eu vou lhe dizer o seguinte. O valor desse curso é R$697. Mas por você fazer parte dessa primeira turma do Método Fora da Curva e por eu querer ajudar os motoristas de fato e me solidarizar, eu vou lhe dizer o seguinte, eu não vou fazer por 697. Eu vou fazer por 12 vezes de R$24,90. Isso mesmo. 12 vezes de R$24,90 ou simplesmente uma vez de R$297. Gurizada, eu não preciso falar mais nada. 12 vezes de R$24,90 é simplesmente muito barato. É menos que uma pizza, para vocês terem uma ideia. É um valor que você pode fazer tanto no boleto, quanto no cartão de crédito, ou até mesmo o Pix. Fazendo à vista em uma vez, fica R$297. Ou as 12 vezes de R$24,90. Por um valor simbólico que cabe no teu bolso. Imagina só, R$24,90 às vezes é uma corrida boa, ou 2 corridas médias, ou, parando para pensar, 3 corridas curtas. Pensa bem, é um valor muito baixo para você ter acesso aos 3 segredos, para você ter acesso a uma mentoria, para você ter acesso a todo o conteúdo que eu acabei de te passar aqui. Então era isso, 12 vezes de R$24,90 ou uma vez de R$297. E para os 35 primeiros que adquirirem o método Fora da Curva, vão ganhar 10% de desconto
e vão fazer parte da mentoria coletiva. E eu já ia esquecendo, eu vou te dar 7 dias, isso mesmo, 7 dias caso você se arrependa, ou seja, risco zero, eu te devolvo todo o seu dinheiro. Se por algum motivo você achar que não valeu a pena, ou se você disser assim, bah, esse conteúdo não me ajudou, ou não me serviu, eu devolvo todo o teu dinheiro. Isso mesmo, em 7 dias. Ou seja, são risco zero de você se arrepender. Se você disser assim, ó, bah, Marcelo, não, acho que não valeu a pena, ou não curti, ou não consegui entender, ou de fato não me adaptei, não deu certo aqui na minha cidade, eu te devolvo todo o seu dinheiro em 7 dias. 100% do valor que você investiu, sem burocracia, sem ladainha, e tudo isso pela plataforma da Hotmart. Ou seja, é só tu fazer o pedido que volta o dinheiro para você. E depois de tudo isso, eu só tenho 3 coisas para te dizer. Você pode sair daqui agora e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido e continuar tendo os resultados que você está tendo. Ou você pode daqui a pouco pensar que vai elaborar o seu plano de trabalho, o que eu diria que vai levar tempo. Eu mesmo levei mais de 5 anos para desenvolver tudo isso que eu te falei aqui, o que na minha opinião eu não acho muito inteligente, né? Já que imagina você ter que fazer tudo, passar por tudo sozinho. Ou você pode ter acesso por apenas R$25 por mês e ter acesso a todo o conteúdo dos 3 segredos do método Fora da Curva e ter resultados como eu tive e que também fazem muitos motoristas no Brasil inteiro melhorarem o seu faturamento. Um conteúdo que com certeza as plataformas não estão interessadas que tu saiba. As plataformas não fazem a mínima questão que você como motorista entenda. E tudo isso com um risco zero, já que eu vou estar te dando 7 dias, caso você se arrependa, para eu devolver o seu dinheiro. Então se tu está pronto para ter acesso ao método Fora da Curva e aprender como ganhar mais, é simples. É só clicar no link aqui abaixo, que vai estar fixado aqui nos comentários. Ir para a plataforma de pagamento e finalizar a sua inscrição. Mas seja rápido, porque eu tenho mais de 25 grupos no WhatsApp lotados, ou seja, são mais de 5.000 motoristas que estão interessados no método Fora da Curva. Seja rápido para ser um dos 35 primeiros e adquirir com todos esses bônus que eu te falei, todos esses descontos que eu te falei. Clica no link fixado abaixo e é só finalizar a tua inscrição. E se tu tem alguma dúvida, é só perguntar aqui no chat. Te vejo lá, hein?